Olá a todos, este é o canal Corte Secreto, eu sou Adriano Colares e no vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre evangelismo. Nós sabemos que a evangelização é uma ordem e um mandato do Senhor Jesus, expresso claramente ali nos evangelhos. Ele falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e é uma responsabilidade, é um mandato do Senhor Jesus e é um grande privilégio poder falar da salvação em Cristo para outras pessoas, e privilégio maior ainda é ver pessoas se convertendo e se chegando ao Senhor Jesus e o recebendo como Senhor e Salvador da sua vida. E também é verdade que nem todos têm a facilidade de abordar este assunto com as pessoas, com os seus colegas, de iniciar ali uma conversa para cair no evangelismo e apresentar o evangelho para as pessoas. Por isso, neste vídeo de hoje, eu gostaria de compartilhar uma ferramenta ou um artifício, se você entender assim, que pode ser útil e que pode facilitar o processo de explicação e de entendimento para aquele que está, então, recebendo a sua mensagem de evangelismo. Este recurso eu tenho aprendido no curso de liderança avançada ali do Instituto Haggai. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link do Instituto Haggai, se você quiser acessar para conhecer mais material. Mas hoje eu vou então apresentar aqui a ilustração. Eu vou apresentar 3 ilustrações e a quarta eu vou dar uma ilustração de um caso real que eu usei, mas essas ilustrações podem ser usadas no evangelismo para comunicar verdades da palavra de Deus e que podem ser melhor entendida através de histórias que você então pode contar. Então, essa primeira ilustração, ela vai trazer aqui a mensagem de que o homem é pecador. Nós sabemos que nem sempre a pessoa que nós estamos evangelizando tem uma consciência clara e precisa do quão pecadora ela é. E essa ilustração, então, intitulada Os 3 Pecados por Dia, pode dar uma noção melhor do como nós somos pecadores. Você sabe que nós pecamos de várias maneiras, pecamos através de palavras, de pensamentos, de atitudes, mas imagine que, hipoteticamente, você pecasse apenas 3 vezes por dia. Isso é claro que nos daria o status de santos. Porém, pecando apenas 3 vezes ao dia, durante um ano nós teríamos aí mais ou menos 1000 pecados. Isso significa que em 10 anos, 10.000 pecados, uma pessoa com 20 anos, 20.000 pecados, 30 anos, 30.000 pecados e assim por diante. E este número, ainda que partindo de poucos pecados por dia, dá uma ideia de quão pecadores nós somos. E aí nós precisamos falar que Deus é absolutamente santo. Deus é puro e, dada a sua santidade e pureza, ele não pode tolerar e aceitar na sua presença e no seu reino alguém com pecado. E aqui temos que lembrar que pensamos numa situação hipotética de pecarmos 3 vezes ao dia, mas é claro que nós pecamos muito mais do que isso. E talvez esta ilustração possa mostrar com mais clareza para o nosso amigo a quem estamos evangelizando o quão pecador o homem é, e que por isso o texto de Romanos 3:23 expressa muito bem esta verdade, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa segunda ilustração vai comunicar a ideia de que o pecado não entra no céu. O texto aqui usado vai ser Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui a ideia é de que o salário do pecado é a morte, né? A pessoa trabalha o mês inteiro
e recebe o seu salário, o seu dinheiro. Mas aquele que peca tem como salário a morte. E aqui a ilustração do omelete com o ovo podre vai nos servir a isso. Você imagina fazendo um omelete, então você instala ali o primeiro ovo, o segundo ovo, o terceiro ovo, todos estão bons, porém o quarto ovo, sem que você perceba, você quebra ali e está podre. O que acontece com aquela massa ali? Obviamente vai ser estragada. Embora tivesse ali 3 ovos bons, e vamos pensar que esses ovos bons são as suas boas obras, aquele ovo podre estragou toda aquela massa ali, e aquele omelete ele não vai ser bem recebido, porque tem ali um ovo podre. E assim são os nossos pecados, misturado às nossas eventuais boas obras, estraga toda a possibilidade de sermos aceitos por Deus. Então essa ilustração pode dar o entendimento para a pessoa que muitas vezes acha que faz boas obras, boas ações e que por isso ela merece o céu, mas ao explicar que o pecado é como aquele ovo podre que estraga toda a nossa essência, todas as nossas boas obras e nos torna então inadequados para se apresentar diante de Deus. Terceira ilustração, nós teremos como texto base o texto de Efésios, capítulo 2, 8, 9, você conhece muito bem, e vamos aqui afirmar e dar um entendimento de que as boas obras não salvam. Esse texto vai falar porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, esse texto nos dá um entendimento que é um grande absurdo que as nossas boas obras podem nos salvar, podem nos tornar adequados para estar na presença de Deus. E aqui a ilustração é a das 2 réguas. Então, nós dizemos que nós temos no nosso imaginário 2 réguas. A régua das boas obras e a régua dos pecados. O problema é que a régua dos pecados que temos no nosso imaginário, ela mede os nossos pecados em milímetros. E a régua das boas obras, ela mede as boas obras em metros. Isso quer dizer que nós imaginamos que as nossas boas obras são capazes de cobrir muitos pecados. Vou deixar aqui a ilustração ao lado para você entender essa comparação melhor. Então é muito interessante perceber que às vezes as pessoas vão para a igreja participar de alguma programação na igreja ou de algum evento anual na igreja e pensar que aquela atitude religiosa vai ser suficiente, vai ser adequada para pagar os pecados que ela cometeu nas semanas ou nos meses anteriores. Então essa é uma ideia que as pessoas não articulam, obviamente, mas fica implícito nas suas ações que ela imagina que uma boa obra, ou estar na igreja, ou tomar a comunhão, ou participar de um rito da sua religião, esta boa obra é capaz de então de apagar os seus pecados. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que não. Esse texto vai dizer então que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, e que não é de obras, para que ninguém possa então se gloriar diante de Deus. E essa quarta e última ilustração, essa é uma ilustração pessoal que eu criei e usei numa situação quando eu estava num posto de gasolina para dar aquela ducha no carro. Na minha frente havia um veículo branco que ia então iniciar a sua ducha. O dono daquele veículo estava ali ao lado do carro e eu também estava, e ali eu já iniciei uma conversa informal com ele, já na intenção de abrir uma oportunidade para evangelizar.
E foi interessante porque, olhando ali o carro dele, era um carro branco e aparentemente não estava sujo. Para quem olhasse ali, ele a uma certa distância, não parecia estar sujo. Mas é interessante que ao observar quando foi iniciado aquela ducha, aquela água que então escorreu do carro mostrava que ele de fato estava sujo, com muita poeira, e você ali podia observar aquela água avermelhada descendo do carro. E aí então eu falei, puxa, o seu carro parecia estar limpo, mas quando colocou a água, nós percebemos que ele estava sujo. E ali eu fiz a comparação, né? Assim somos nós. Nós às vezes pensamos que somos retos, que somos puros, que não temos pecado, ou que não temos pecados tão graves quando nos comparamos com pessoas más, porque este é o nosso padrão, na verdade. Mas quando a luz de Deus, a palavra de Deus, se aproxima de nós, então revela o nosso pecado. Então, eu fiz esse comentário, fiz essa comparação. Note então que foi uma ilustração de algo que nós estávamos ali presenciando e trazendo então para essa realidade espiritual de pecado. E eu me lembro que aquele senhor então falou que ele já tinha sido cristão, ou que tinha participado de uma igreja, que estava afastado, e isso é algo muito comum quando você começa a evangelizar alguém e ela se declara que já pertencera a alguma igreja. Então, é claro que a sequência da conversa vai depender, então, de como a pessoa recebe e reage àquela ilustração. Então aqui eu quis te mostrar que existe uma maneira muito simples, fácil de você comunicar grandes verdades bíblicas de forma simples, que é o uso da ilustração. Eu aqui apresentei 3 ilustrações, apresentei um caso real meu, e você pode não só usar essas ilustrações, mas também criar as suas próprias, dependendo do momento, da circunstância. E você pode, então, estar desenvolvendo a sua criatividade para comunicar o Evangelho. Então, eu espero que você ore a Deus para que Ele abra oportunidades para você evangelizar, que você perceba e também crie essas oportunidades e que possa estar usando a criatividade, usando ilustrações para comunicar o Evangelho. Que Deus possa usar ricamente a tua vida. Um forte abraço e até o próximo devocional.